eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Como vocês estão? Vamos começar mais uma videoaula, né? Hoje eu vou fazer a correção com vocês daqueles números que eu deixei para vocês decomporem em fatores primos, tá? Vamos com muita calma, com tranquilidade fazer essa correção e nós vamos dar mais um passinho em relação ao nosso conteúdo, tá? Então vamos lá, vamos decompor 400. Por 2 dá 200, por 2 dá 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Isso é a mesma coisa, gente, que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 2 elevado à quarta potência vezes 5 ao quadrado. 320 dividido por 2 dá 160. Por 2 dá 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Ficou faltando isso aqui, tá, gente? Por 5, 1. É que ficou faltando. Aqui na hora de programar veio o traço antes do número. Olha só. Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Que é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2, ele multiplicou por ele mesmo 6 vezes. Então, 2 elevado a 6 vezes 5. 90. Vamos fatorar o 90. Gente, se for necessário você pausar o vídeo, tá? Sem problema nenhum. Pode ir pausando e eu vou explicando para vocês direitinho, tá? E vocês vão pausando, fazendo a correção caso seja necessário. 90 dividido por 2, 45. Agora, por 3, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Façam a correção e eu espero que vocês tenham anotado também no caderno aquilo que eu pedi para vocês na videoaula anterior. Porque além desses números, eu pedi para vocês fazerem aquelas anotações, né? Estão lembrados? Espero que vocês tenham feito. Vamos lá, 65. Por 5, 13 e por 13, 1. Ficou tranquilo, né? 5 vezes 13. 630. Por 2, 315. Por 3, 105. Por 3, 35. Por 5, 7. E por 7, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. 45 por 3, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 5. Ou seja, 3 ao quadrado vezes 5, tá? 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, né? 700 por 2, 350. Por 2, 175. Por 5, 35. Por 5, 7. E por 7, 1. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7, tá? Nós fizemos a correção. Daqueles números que eu deixei para vocês decomporem. E agora eu vou conversar com vocês um passo além do nosso conteúdo. Mas eu quero que vocês tenham muita calma e muita atenção, porque eu vou aos poucos, tá? E vocês vão conseguir entender, vocês vão ver que não é difícil. Eu pedi para que vocês fizessem aquelas anotações, que vocês colocassem até mesmo a questão das regrinhas, né? Que eu passei de divisibilidade para vocês, eu espero que vocês tenham colocado, tá? E agora nós vamos falar dos múltiplos de um número, viu? Ai, Ana Paula, a gente já vai passar de decomposição. Vocês vão ver que de uma forma ou outra nós vamos continuar decompondo os números. Mas agora nós vamos dar um passinho a mais. Vamos prestar atenção. Múltiplos de um número. Dado o conjunto dos números naturais, gente, quais são aqueles números naturais? São os números que nós utilizamos para contagem. Ele começa com 0 e vai até infinito. Então, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e infinito.
Vamos calcular os múltiplos de 10 e 15. Olha só, gente, quando eu quero calcular o múltiplo de 10, é a mesma coisa de eu multiplicar 10 por 0, 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por 4, 10 por 5, por 6, por 7 e infinito. O conjunto dos múltiplos de um número é esse número multiplicado por todos os números. Aliás, não tem como ser todos porque é um conjunto infinito, mas pelos números do conjunto dos números naturais. Olha só, os múltiplos de 15. Eu vou multiplicar 15 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, e assim sucessivamente. Então, múltiplos de um número é esse número multiplicado pelo conjunto dos números naturais. Não por todos, porque ele é um conjunto infinito, tá? Olha só. Então, podemos concluir que os múltiplos de um número inteiro são todos os números obtidos multiplicando esses números por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E olha só, gente, 0, ele é múltiplo de qualquer número. E qualquer número é múltiplo de si próprio. Aqui, olha, eu coloquei os múltiplos de um conjunto de um número inteiro. Depois eu vou explicar para vocês esses números inteiros. Só que vamos focar como se fossem números naturais, tá? Que são os que nós estamos utilizando agora. Porque todos esses naturais aqui, vocês vão ver um pouco para frente, né? Alguns anos para frente, que eles também são chamados de inteiros. Não só eles, mas eles também são chamados, tá? Então, vamos lá. Múltiplos de 2 seria o quê? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e infinito. Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12 e infinito. Múltiplos de 14, 0, 14, 28, 42, 56. Vocês estão vendo como se fosse 14 vezes 0, 14 vezes 1, 14 vezes 2, 14 vezes 3, 14 vezes 4. Olha aqui, olha. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim vai. Nós agora vamos falar sobre algo chamado mínimo múltiplo comum. O que é mínimo múltiplo comum? Nós chamamos o mínimo múltiplo comum de MMC também, olha só, as iniciais. Ai, Ana Paula, mas o que é isso? O mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns aos números de um conjunto. Como assim? Gente, para achar o mínimo múltiplo comum, nós temos 3 métodos, que é listando os múltiplos, com os maiores expoentes ou com a fatoração. Vou ensinar para vocês todos, podem ficar tranquilos que vocês vão ver. E o nome aqui, ele já nos fala, já nos remete ao que é o mínimo múltiplo comum. Tá? Olha só, aqui é uma forma de calcular esse MMC. Aqui está mostrando para vocês e é o que eu vou explicar. Aqui listando os múltiplos, aqui com os maiores expoentes e aqui com a fatoração, ok? Vamos lá. Mínimo múltiplo comum eu posso chamá-lo de MMC, tá? Calcule o MMC de 10 e 15. Gente, vamos pensar aqui. Mínimo é o quê? Menor ou maior? Mínimo é o menor, não é verdade? Múltiplo, nós sabemos o que é um múltiplo de um número? Sabemos, aquele conjunto que a gente acabou de falar, o conjunto dos múltiplos. Comum, o que é comum entre duas coisas? O que eles têm de igual? Então, mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo que 2 ou mais números têm em comum. Olha só como que é interessante. Se eu quiser achar o mínimo múltiplo comum de 10 e 15, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e começo a listar os múltiplos de 10. Olha só. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e infinito. E agora eu venho aqui e começo a listar os múltiplos de 15, porque eu quero o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 15. Então vai ser 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 por diante. Eu vou achar agora um conjunto, esse U de cabeça para baixo, gente, é interseção. E o que significa interseção? O que tem em comum, o que tem repetido, o que tem igual. Então, no conjunto dos múltiplos de 10, o que tem repetido no conjunto dos múltiplos de 15? Vamos analisar? O 0 repete, tá vendo? Ó, o 10 não repete, o 15 não repete. O 30, olha aqui, ó, o 30 repete. Então, eu vou colocar aqui. 40 não repete, 45 não repete. O 60 repete, estão vendo? E assim, gente, é infinito, ok? Então, qual que é? Eu sempre vou ignorar o 0. Depois do 0, qual é o menor múltiplo que repete nos dois números?
nos dois conjuntos aqui, não é o 30? Então, eu falo que o MMC de 10 e 15 é 30. Estão vendo como que é simples? E existe um outro método que a gente fala do método da decomposição. Quando eu vou fatorar o 10, eu não acho 2 vezes 5? Quando eu vou fatorar o 15, igual nós fizemos naquela atividade, na correção do início aqui dessa videoaula, quando eu fatoro o 15, não é 3 vezes 5? O MMC, gente, o mínimo múltiplo comum, existe uma outra forma dele ser achado. Ele pode ser também os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Olha só, eu fiz a decomposição do 10, que deu 2 vezes 5, e do 15, que deu 3 vezes 5. Então, são os fatores, não é multiplicação? São os fatores comuns e não comuns. Se aqui tivesse um expoente aqui outro, entraria com o maior expoente. Mas como são iguais, vai entrar o número 2, o número 3 e o número 5. Eu multiplico ambos. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 10 e 15, 30. Gente, calma que é o primeiro exemplo que eu tô dando pra vocês, tá? Eu vou dar vários exemplos, não precisam preocupar. Isso não vai cair agora, essa questão do MMC. Achar o MMC não vai cair nessa próxima avaliação ainda, tá? Então, o cálculo do MMC ainda não cai. Então, vocês podem ficar tranquilos que eu estou começando a explicação. Eu ainda vou dar bastante exemplo. E tem o terceiro método, que é o método mais utilizado. Gente, são 3 métodos que vocês chegam ao mesmo resultado. O método mais utilizado é o método da fatoração. O que eu faço? Eu coloco o 10 e o 15 um do lado do outro e faço um traço. E aqui eu vou colocar os números primos que são divisíveis por um dos dois. Se tem um número par aqui, ele começa a ser dividido por 2, que vai dar 5. Já que o 15 eu não consigo dividir por 2, eu repito ele aqui. Agora, um desses dois números ainda é divisível por 2? Não. E por 3? É. Então, eu venho cá e coloco 3. Repito 5 e faço 15 dividido por 3, 5. Agora, os 5 e 5, eu coloco aqui, então, ambos são divisíveis por 5, que vai dar 1 e 1. Então, como que eu calculo o MMC? Multiplicando. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, vocês viram que foi o mesmo valor que eu achei nos outros métodos? É a mesma coisa, só que são formas diferentes de achar o resultado. Olha só, gente, calculando o MMC de 50 e 90. Aqui eu coloquei 95, desculpa, tá? É 90. Por 2, dá 25 e 45. Por 3, 25 e 15. Porque eu vou o número que não der para eu dividir aqui, eu vou repetindo. Por 3, 25 e 5. Por 5... 5 e 1. E por 5, 1 e 1. Então, o MMC de 50 e 90 vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que vai dar 450. Ok? Olha aqui mais alguns exemplos. Quando são 3 números, MMC de 2, 5 e 6. Se tem algum número par aqui, eu começo a fazer essa divisão por 2. E aqueles que eu não consigo dividir, eu vou só repetindo ele. Então, 2 por 2, 1. O 5 eu não consegui, então eu coloquei aqui. O 6 por 2, 3. Agora, por 3, o 5 eu ainda continuo. Eu ainda repito o 5 porque ele não divide por 3. Só dividir o 3 por 3 que vai dar 1. Agora, por 5, 1 e 1. Eu cheguei a tudo 1 aqui, eu achei, então, meu resultado. É só multiplicar. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Olha aqui o MMC de 60 e 100. É como se eu fizesse a fatoração, só que agora com 2 ou mais números juntos. E dessa forma eu acho o menor múltiplo comum entre eles. Olha aqui, eu começo por 2 sempre que tem um número par, vai dar 30 e 50. Por 2, 15 e 25, eu estou dividindo, estão vendo? Agora por 3, 5, o 25 não deu por 3, eu repito ele. Por 5, desculpa gente, 1 e 5, por 5, 1 e 1. Fazendo essa multiplicação, a resposta vai dar 300. Aqui eu deixei mais um exemplo de um MMC, mas eu nem vou falar com vocês agora. Eu vou deixar para a próxima videoaula. Não se preocupem que ainda eu vou dar muitos exemplos para vocês. Eu só comecei, tá bom? Mais um exemplo que o MMC de 9, 18 e 27 vai ser 54. Mais um exemplo. O MMC de 15, 18 e 24 vai ser 360,
tá bom? Na próxima videoaula eu volto fazendo mais exemplos e explicando para vocês. Não se preocupem que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, viu? Um grande abraço para vocês, eu estou morrendo de saudades. Vamos com calma, vamos revisando o conteúdo, que assim, juntos nós vamos ter um entendimento total da matéria, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.